Bom dia, bom dia, com muita alegria. Bom dia, meus queridos. Bom dia, meus amados. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. Louvado seja Deus por mais essa manhã maravilhosa que Ele nos concede. O privilégio de estarmos aqui juntos para compartilharmos mais um devocional, mais uma palavra de Deus, uma revelação para os nossos corações. E hoje nós vamos falar de fé, obediência, humildade. Fala da palavra de Lucas 5, 4 e 5, onde fala que Pedro tinha trabalhado aquela noite inteirinha, né? Porque na época a pesca, né, era o trabalho de Pedro. Pedro que precisava levar suprimento para sua casa, alimento. Mas aquela noite ele lutou, jogou a rede de um lado, jogou a rede do outro. Pedro tinha muita experiência no que ele fazia, né? Era um pescador renomado, digamos assim. Só que naquela noite ele voltou frustrado, ele juntamente com alguns discípulos e alguns amigos que estavam ali no barco. Voltaram sem ter pego nada, não pescaram nada e já estavam lá lavando as redes. Quando Jesus manda Pedro voltar para o mar, lá para o alto mar, bem lá no fundo. E Pedro deveria estar exausto, né? Depois de uma noite inteira tentando pescar e não pegar nada. Exausto, frustrado, desanimado, né? E Jesus falou para Pedro voltar para o mar e jogar a rede. E Pedro disse: mas Senhor, passei a noite inteira, não peguei nada. Mas debaixo da tua palavra, confiando na tua palavra, eu vou voltar. Vou voltar ao alto mar, jogar a rede, né? E Pedro foi ali, confiante. Pedro, como um pescador experiente, não deixou que a sua experiência atrapalhasse a sua fé em Deus e em Jesus, né? Ali ele obedeceu o que o Senhor falou, obedeceu a palavra do mestre e foi e jogou a rede, né? E pegou muitos e muitos peixes. Então Pedro teve ali uma atitude de fé. Ele já havia trabalhado a noite inteira ali, não tinha conseguido nada, mas embaixo da palavra do Senhor ele foi e conseguiu e foi honrado, né? Quando nós somos obedientes, quando nós temos fé, nós vivemos o sobrenatural de Deus, vivemos os milagres de Deus. E os amigos dele que estavam todos ali ao redor puderam ver Deus trabalhando a vida de Pedro. Todos se renderam a Cristo mediante aquele milagre. Então, queridos, hoje nós vamos falar dessa palavra linda, né? Dessa pesca maravilhosa, né? Que Pedro viveu essa experiência, esse milagre. Não só ele, como muitos outros que se renderam a Cristo e nunca mais pararam de seguir Jesus depois desse milagre. Então, queridos, devemos ser obedientes, humildes, ter fé, não pensar que, porque eu sou um excelente pescador, eu já fiz minha parte, não deu certo, não vou voltar lá não, né? Pedro não agiu assim, Pedro foi humilde, obediente, obedeceu e viveu o milagre. Vamos para a nossa leitura, nosso título de hoje fala assim: com Jesus tudo muda, e é verdade. Onde Jesus está, onde Jesus entra, quando Jesus está no barco, tudo muda, né? A palavra em Lucas 5, 4 e 5 fala assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são muito fundas. Simão responde: mestre, esforçando-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Aqui está falando Simão, porque Simão, antes de seguir Jesus, né? Jesus depois mudou o nome dele para Pedro, mas a palavra está como Simão aqui, mas é a mesma coisa, Simão, Pedro, tá bom, queridos? E fala assim: imagine que sua fonte de renda vem da pesca. Após uma longa noite de trabalho árduo, você retorna para casa sem um único peixe. Mesmo com toda a sua experiência, todos os esforços parecem vãos. A pesca foi um desastre. Como diz o ditado, naquela noite o mar não estava para peixe.
É fácil imaginar a tristeza e a frustração de voltar para casa sem a provisão para a família, uma situação desastrosa. Isso foi vivenciado por Pedro, que após uma noite inteira de trabalho não havia pescado nada. Assim como Pedro, muitas vezes enfrentamos situações em que damos o nosso melhor, trabalhamos arduamente, mas os resultados não correspondem às nossas expectativas. Ficamos frustrados e preocupados, pois nossa sobrevivência muitas vezes depende desses resultados. Na história de Pedro, tudo muda quando Jesus entra em seu barco. Sem aviso prévio, Jesus desafia Pedro a lançar as redes mais uma vez e, ao obedecer, ele colhe uma quantidade abundante de peixes. Entenda que Deus tem um tempo e um propósito específico para realizar milagres em nossa vida. Muitas vezes ele não ocorre quando desejamos, mas quando mais precisamos. Hoje pergunto a você como estão as suas redes. Talvez você esteja a ponto de sair do mar e desistir, desanimado com os resultados que não chegam. Compreenda, entretanto, que milagres ocorrem quando todas as alternativas humanas se esgotam. Às vezes, tudo o que precisamos é fazer é entregar o barco de nossa vida a Jesus e convidá-lo para entrar e a realizar o impossível aos nossos olhos. E a nossa frase do dia diz assim: você bloqueia seus milagres quando permite que suas circunstâncias dominem a sua fé. A palavra-chave de hoje é segurança, né? Então devemos estar seguros em Cristo, ter fé, confiança, né? E descansarmos nele e andarmos debaixo da direção dele, né, queridos? Porque quando a gente, aqui ó, você bloqueia seus milagres quando permite que a sua circunstância domine sua fé. Então, quando a gente está olhando para a circunstância, se o Pedro estivesse olhando para o seu cansaço, para o desânimo, para a frustração que ele estava, depois de ter passado a noite inteira naquele mar e não pego nada, ele não ia obedecer à voz do mestre. Ele ia falar, não, hoje eu estou cansado, hoje eu não volto para aquele mar de jeito nenhum. Mas não, Pedro não olhou a circunstância, não deixou de acreditar, né? Embora ele tivesse revirado aquele mar a noite inteira e não tinha achado peixe. Quando o mestre deu a ordem, ele foi abençoado através da sua obediência, né? E as nossas circunstâncias podem ser negativas, né? Mas não pode ser falar mais alto em nossa vida. Quando deixamos o medo, a dúvida, o desânimo nos dominar, eles criam uma barreira para os milagres e Deus não pode agir, né? Então a nossa fé é como se fosse uma chave que abre, né, a porta e o Senhor pode entrar e fazer o milagre. A palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então temos que ter fé, humildade, obediência. Eu não vou me alongar muito aqui porque eu quero fazer uma oração com vocês e meu tempo já vai acabar ali. Mas o que está dizendo aqui é que Deus, quando o Senhor Jesus entra no barco, tudo muda, né? E vamos, querido, fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor amado, viemos diante de Ti, reconhecer que muitas vezes nossas circunstâncias tentam nos vencer e apagar a nossa fé, mas nós cremos que com Jesus tudo muda. Peço que aumente a nossa fé para que possamos confiar em Ti, mesmo quando não vemos saída ou solução, que possamos ter coragem de obedecer a Tua voz. Assim como Pedro lançou as redes, mesmo sem garantia de sucesso. Transforma as minhas dúvidas em esperança e as minhas fraquezas em força, para que o Teu poder se manifeste em nossas vidas, que possamos ser testemunho vivo das Tuas promessas, mostrando que a fé em Jesus nos leva a milagres e vitórias que o mundo não pode explicar. Obrigada, Senhor, porque sei que contigo o impossível se torna possível. E em Teu nome oramos hoje, Pai. Amém, Senhor Deus.
glorificamos o Teu nome e sabemos, Senhor Jesus, temos a certeza que quando o Senhor chega onde o Senhor está, que quando o Senhor está no barco, Pai, tudo muda. Vem a prosperidade, vem a graça, vem a força, vem a saúde, vem a paz, vem a abundância, vem a alegria. Quando o Senhor está no barco, quando o Senhor está conosco, Pai, tudo muda. O Senhor restaura todas as coisas. Entregamos a Ti, Senhor Jesus, essa manhã. Que seja um dia de glória, de vitória, de bênção, Senhor Jesus. Ah, Senhor, ilumine e direcione os caminhos de todos, Senhor Jesus, que acompanha esses devocionais pela manhã. Abençoa grandemente a cada vida. Eu te peço, Senhor, e entrego a vida de cada um, Senhor. Trabalhe conforme a necessidade, Pai. Muda, Senhor, história. Muda, Senhor, o cativeiro. Abençoa, prospera, ilumine e direciona, Pai. Entra, Senhor, no barco, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos, te agradecemos por todas as